Amém. Como foi dito domingo, a gente está vivendo um tempo difícil, né? Um tempo de muito abatimento emocional. Tem muita gente vivendo dias muito nebulosos, emocionalmente falando. A sua alma, o seu coração está pesado, tem andado cansado e coisa assim. Muita gente, tinha no exercício físico, por exemplo, um meio de botar a endorfina em dia, colocar o cérebro para funcionar. Eu demorei um pouco a aprender a relação que tem o exercício físico com a nossa vida espiritual. Eu achava que exercício físico era uma coisa diferente. Só que depois dos 40, você começa a perceber que se você não sair do sedentarismo, que a nossa rotina pós-moderna naturalmente coloca a gente, né, trabalhando sentado a maior parte do tempo, gente, a alma vai adoecendo, a gente vai entrando no abatimento. E tem muita gente que já não era muito ativo, mas pelo menos fazia uma academiazinha 2 vezes por semana, 3, aí 4 meses de academia fechada, praias estavam fechadas, e todo esse controle fez com que aquilo que produzia um pouco de endorfina, um pouco de bem-estar emocional, cerebral, já não estava mais podendo ser praticado, e muita gente ainda está vivendo esses dias de abatimento, de perda de entusiasmo. E essa palavra entusiasmo, algum tempo atrás eu disse que eu descobri o significado original, etimológico dela, que ela fala, é uma palavra antiga, anterior até à fé cristã, que o entusiasmado é alguém cheio de um espírito divino. Então eu falei, gente, o entusiasmado é o cristão tem que ser alguém entusiasmado. Espera-se do cristão que ele seja entusiasmado. Poxa, você está botando muita pressão sobre nós. Mas veja o que Paulo diz lá em Romanos 12, 11. Ele fala assim, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte a vocês essa atitude de zelo, de cuidado, daquele que está regando um jardim porque quer ver as flores ali desabrocharem, quer ver aquelas plantas darem um fruto. Por isso ele zela, ele cuida. E Paulo está falando, olha, vocês têm que ser zelosos com a vida espiritual de vocês. Vocês não podem deixar que abatimento de forma alguma tome conta do coração de vocês, porque vocês foram chamados a ser fervorosos no espírito. Vocês devem ser gente de atitude positiva, de atitude de alguém que tem fé no Senhor dos céus e da terra, no Senhor soberano, Criador, Redentor, naquele que tem resposta para os problemas reais e profundos da alma humana, daquele que tem promessas de vida eterna, daquele que tem um projeto que começa aqui e não tem mais fim na nossa vida, daquele que quer encher a gente de sonhos, que tem um sonho, que tem um projeto de vida para nós. Então Paulo fala, gente, vocês são chamados a ser esses fervorosos no espírito. Não é comum, não deve ser tratado com normalidade um cristão ser alguém amuado, negativo, para baixo sempre, pessimista. Isso não é a atitude de alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo no coração. E Jesus trabalha, é claro, essa questão do entusiasmo nesse texto que a gente vai ler aí. Lucas capítulo 18, Jesus, poucas vezes nas parábolas dele, ele explicava qual era o sentido daquilo, qual era o propósito daquilo, ou ele ou o evangelista que registrou aquela parábola. E essa parábola aqui, Jesus fala para a gente como a gente deve fazer para manter o entusiasmo. O que a gente precisa entender? O que eram as parábolas? Eram ilustrações da vida. Jesus contava uma história, mas não para entreter as pessoas. Ele contava uma história para mostrar para as pessoas uma realidade a respeito de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus. Então, a parábola não é uma mera história bacana. É uma história que tem um sentido espiritual muito profundo e valioso. Mas é algo que, segundo o próprio Jesus disse, não vai ser entendido por ninguém que não tenha nascido de novo. Ele fala assim, olha, eu falo a vocês por parábolas porque vocês entendem, porque na verdade outros não vendo não vão ver e ouvindo não vão entender. Outros quem? Quem não nasceu de novo, quem não tem o Espírito Santo. Só que quem tem o Espírito Santo no coração, tem um coração sensível às coisas espirituais. Sabe aquela história para o bom entendedor, meia palavra basta? Para alguém nascido de novo, meia palavra da parte de Deus já é suficiente.
Uma ilustração já mostra tudo que Jesus quer dizer. E é isso que ele está falando aqui a respeito de parábola. Ele fala isso lá em Lucas 8, 10. Mas aqui a gente vai ler agora Lucas 18. Fica atento à leitura aí. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Pronto, Jesus estabelece aqui qual é o propósito em inventar essa história. Gente, o que eu quero que vocês internalizem, que vocês aprendam, que vocês assimilem de uma vez por todas. Vocês precisam entender a relação entre uma vida de oração e uma vida que não se desanima nunca. Eu quero que vocês casem essas coisas, que vocês entendam a centralidade de uma vida de oração em alguém que está determinado a ser meu imitador, meu discípulo. Verso 2, ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Irmãos queridos, há algumas lições importantes da parte de Deus para nós aqui. A primeira lição que esse texto traz para a gente é o fato de que o desejo de Deus é que a gente ore sempre. Por quê? Porque Deus, gente, desde a antiga aliança, o desejo dele é restabelecer a comunicação com o homem que ele criou à sua imagem e semelhança, para ser objeto do seu amor, para ser alguém que viveria com ele numa relação recíproca, numa relação em que ele ministraria, abençoaria, numa relação em que esse homem não só refletiria a glória dele, mas encheria a terra, se multiplicaria, cumpriria essa missão, esse mandato de povoar a terra, de modo que toda a terra fosse cheia com a glória do Senhor. O propósito final do homem é glorificar a Deus e gozar dele para sempre, gozar da sua presença e da sua vida. E a oração é diálogo, é relacionamento com Deus. Então, Deus criou o homem para esse relacionamento. E o intuito dele é que a gente viva uma vida de oração sempre. É isso que Jesus está falando. O propósito da parábola está enunciado. A gente precisa ter na nossa vida, se a gente quer ser fervoroso de espírito, a gente precisa ser gente de oração. Eu e você precisamos buscar aprender esse caminho, essa jornada, esse exercício, porque a oração é um ingrediente para que o desânimo seja vencido. A oração é uma arma poderosa contra o pecado. A oração é uma arma poderosa que a gente tem para, na luta da carne contra o espírito vencer. Não é isso que Paulo fala? Que a gente está, por ser cristão, com uma guerra dentro de si. Nosso interior vive em guerra, vive em conflito. Que conflito é esse? O conflito da presença viva do Espírito Santo no coração com uma natureza ainda pecaminosa. Fala, olha, vocês estão em guerra. E não tem jeito de o Espírito vencer se você só alimenta a carne. Não sei se você já ouviu essa ilustração, né? Numa rinha de cachorro, aqueles cães de briga, qual é o cão que vai vencer sempre? É o cão que está melhor cuidado, que está melhor alimentado. E a mesma lógica é com a nossa vida espiritual. Você quer saber se vai ser a alma, o Espírito de Deus no seu coração que vai vencer o poder do pecado, ou vai ser a carne que vai vencer?
Basta ver em que você tem investido mais, com que você tem gasto mais o seu tempo. Você disser, Jonas, eu passo 95% do meu tempo em entretenimento, me distraindo, fazendo coisas, enfim, para relaxar. Não tem jeito, a carne vai vencer. Mas se você fala assim, olha, eu tenho buscado em todo o tempo permear o meu dia, permear a minha rotina, tudo que eu faço com a minha relação com Deus. Tudo que eu faço em oração. Eu faço dando graças a Ele. Eu faço invocando a presença dEle. Eu faço pedindo a Ele auxílio na tomada de decisões. Eu faço submetendo a Ele a palavra dEle. Eu faço o tempo todo preocupado com o que Ele pensa. Essa é a natureza, é algo normal de alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo. De modo que a gente precisa pensar, será que a gente tem alimentado mais o Espírito ou tem alimentado mais a carne? Porque se a gente tem alimentado mais o Espírito, a gente está obtendo vitória. Já usei essa ilustração aqui também, não é? A vida cristã é como subir uma escada rolante que está descendo. Sem exagero. Escada rolante que está descendo. Você não consegue subir se você não se empenhar muito. Por quê? Porque tem uma força que está te puxando para baixo. E é assim também na nossa vida com Deus. A força do pecado não para de agir. É uma força que está agindo constantemente, te jogando para baixo, te puxando para trás, tentando apagar a chama no seu coração, tentando te fazer desacreditar, tentando te fazer se vitimizar, se sentir um coitado. Mas Deus quer que a gente entenda que a gente está aqui para remar contra essa correnteza, para continuar insistindo, para continuar buscando. Foi por causa dessa compreensão que Paulo disse o seguinte: orem sem cessar, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Por que tem que ser sem cessar? Por que tem que ser em todas as circunstâncias? Por que tem que ser o tempo inteiro? Porque nossa natureza pecaminosa não para de trabalhar nenhum segundo. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, uma fábrica de princípios errados, de valores errados. É enganoso, é desesperadamente corrupto, ele não para de maquinar o mal, a impureza, a injustiça, a mentira, e não para de se deixar abater por sentimentos pecaminosos e mentirosos a respeito de nós mesmos. Por isso a palavra fala, olha, esse exercício tem que ser sem cessar, orar tem que ser o tempo todo, não tem atalho, não tem outro caminho, não tem outra solução. Se não houver oração o tempo todo, a chama vai se apagar, não vai ter fervor. Tudo que vai ter é alguém cheio de dúvidas, cheio de conflitos, desanimado, que fica dentro da caverna reclamando da vida. Mas quando tem essa busca integral de uma vida devotada a Deus, gente, tudo começa a mudar. Comentando esse texto, J.C. Ryle foi um teólogo, escritor do século XVIII, inglês, muito conhecido pelos seus escritos, né? E ele mostra para a gente que essa parábola não é apenas sobre oração. Essa parábola não é sobre oração simplesmente, ela é sobre perseverança em oração. Não adianta a gente orar, pronto, já orei, resolvido, agora daqui a 2, 3 dias eu oro de novo. Não adianta. O que o Evangelho ensina para a gente é que não basta orar para vencer o mal. A gente tem que perseverar em oração. Ele fala o seguinte: o temor da morte, algumas ferroadas momentâneas na consciência, ou alguns momentos de entusiasmo, podem levar uma pessoa a começar a orar. Mas perseverar em oração exige fé. Somos propensos a sentir cansaço e a aceitar a sugestão de Satanás. Não há qualquer proveito na oração. Então chega a hora em que precisamos recordar em detalhes as palavras da parábola. Precisamos lembrar que o nosso Senhor ensinou-nos expressamente a orar sempre e nunca esmorecer. É uma ordem do Senhor. A orar sempre e nunca esmorecer. Você quer ser vitorioso sobre o pecado?
Você quer ser vitorioso sobre os traumas emocionais que você carrega e não pensa que é privilégio seu, todo mundo tem seus traumas, suas feridas na alma, que muitas vezes afetam a sua vida presente. Você quer ser vitorioso sobre as mentiras que você acabou acreditando sobre si mesmo e hoje te abatem e hoje te apagam o fervor na sua alma. Você quer ser vitorioso na sua vida com Deus? Então, em primeiro lugar, não tem outro caminho. Persevere em oração, porque o desejo de Deus é que a gente ore sempre. Porque Deus sabe da nossa estrutura, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe quem nós somos. Ele não espera muita coisa da gente. Tudo que Ele espera é que a gente continue buscando a Ele incessantemente. E aí, gente, a vitória é certa. E aí, a gente começa a sentir tudo diferente, enxergar tudo diferente, ter um discernimento e uma sabedoria que aquela vida, né, entregue à sua própria incredulidade já não tem mais espaço. Segunda lição, Deus tem mais a oferecer do que o mundo. Vejam bem, Jesus usa a figura de um juiz injusto, que depois de uma senhora viúva atordoar ele já não aguentava mais aquilo, e por motivos puramente egoístas, simplesmente, talvez para defender a sua honra como juiz, simplesmente, talvez pela vaidade de, as pessoas vão me elogiar se eu fizer o bem a essa senhora, ou, de forma mais explícita no texto, simplesmente para ela não aborrecer mais ele, que ele não aguentava mais aquela insistência daquela mulher, ele atende a ela. E ele usa a figura desse juiz como que representando o mundo. O mundo, muitas vezes, pode nos oferecer soluções, pode nos ajudar. Esse sistema que está aí pode muitas vezes parecer que está pronto para resolver nossas questões. E muitas vezes, até mesmo ele ajuda a resolver. E o que Jesus está falando assim, olha, se o mundo do jeito que está consegue te ajudar em alguma coisa, você acha que aquele que te criou, aquele que enviou o seu filho para morrer no seu lugar, aquele que deu provas de amor por você, aquele que derramou sobre a sua vida o Espírito Santo dele, aquele que inspira a vida, que tem promessa de vida eterna, você acha que ele não está interessado na sua causa? E eu queria que você entendesse o seguinte, Jesus fala, eu digo a vocês que ele está muito interessado, que ele depressa vai fazer justiça. Se você entregou a sua vida para Jesus, Deus está atento à sua causa e se move na sua direção. Você não pode perder isso de vista. Se a tua vida está em Cristo, Deus está sim atento à sua causa e Ele hoje se move em sua direção. Essa não é a questão. Por isso a palavra fala, Provérbios, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça a presença dEle, busque a presença dEle, porque Ele é aquele em quem nós podemos nos apoiar. Ele é aquele que endireita os nossos caminhos quando a gente está indo para um caminho torto. Então essa segunda lição, Deus tem mais a oferecer do que o mundo. As soluções de Deus são as soluções de um Pai amoroso, presente, protetor, provedor. De modo que o que Ele fala é que a gente precisa simplesmente continuar pedindo, clamando. Nunca vai acontecer, gente, de alguém todos os dias clamar e pedir a Deus por uma vida cheia do Espírito Santo. Isso nunca vai acontecer. E ao longo de um período, de muitos dias, de muitos meses, essa pessoa continua abatida e mal. Não tem como. É claro que se a gente começar a orar, a chama vai devagarinho acendendo e tal, e a gente tem questões internas que abatem a gente, processos depressivos clínicos que podem ter se abatido, e que por isso pode levar um tempo, no nosso calendário, no nosso cronograma. Mas no cronograma de Deus, é impossível que em dado momento Ele não venha com o poder do seu Espírito e opere um renovo, um vigor,
um ânimo, um entusiasmo. A gente tem que ir devagarinho enchendo todo dia o pote, gente. Começa a encher o pote, vai chegar uma hora que ele vai estar transbordando, amém? A gente precisa aprender isso. O problema é que a gente quer fast food, não é? Poxa, fiquei meia hora hoje orando, agora, uma semana aí tranquilo, não preciso mais orar, porque eu fiquei de joelho 1 hora orando, segunda-feira, aí, agora só na próxima segunda, né? Não adianta, tem que ser todo dia, porque, né, o pecado continua agindo, a gente continua sendo abatido, a gente continua dentro de uma luta, tem coisa que vai apagando, tem coisa que vai esvaziando o pote, mas quando a gente todo dia insiste em buscar, gente, não tem como um dia esse pote não transbordar. Ele vai transbordar porque Deus quer que ele transborde. Amém, irmãos? A gente tem que crer nisso. Então, eu estou dizendo assim, parece que as pessoas devem pensar assim, Jonas está falando isso também porque ele está buscando todo dia, ele está bem, né? Ele é um cara tranquilo, tem um temperamento legal. Não é. Eu sou propenso ao mesmo abatimento, às mesmas crises depressivas, existenciais que qualquer ser humano. E exatamente por isso que o que a gente tem experimentado é isso. Tempos em que eu me entrego a esse abatimento, eu vou ficando mal, eu vou ficando distante, eu vou ficando frio. Isso acontece comigo que tenho 27 anos de conversão. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o que Jesus está falando, olha, se vocês começarem a todo dia encher um pouquinho o pote, vai chegar uma hora que ele vai transbordar. Terceira e última lição, Deus está em busca da fé que se tornou rara. Jesus fala o seguinte, olha, essa não é a questão. A questão nunca foi se Deus está ou não atento, se Deus está ou não preocupado. A questão sempre foi, existe ainda fé na terra? Existe ainda gente que crê em Deus, gente que se entrega a Ele, gente que o reconhece como Senhor, que trata Ele como Senhor, que se coloca diante dEle como servo? Ou será que a gente, muitas vezes, se aproxima dEle de forma utilitária? Senhor, eu estou aqui, estou vindo na igreja, estou fazendo para o Senhor, agora o Senhor tem que garantir a minha vida. Toma lá da cá, Senhor. Quando, na verdade, Deus não quer simplesmente fazer coisas para a gente. Ele quer ter um relacionamento de amor com a gente. Ele quer ter um relacionamento onde Ele é tudo para nós nos satisfazemos com Ele, nós o conhecemos, nós conhecemos a sua intimidade. Isso é muito mais valioso e muito mais precioso do que qualquer bem material, ou seja, qual for que a gente venha obter da parte dEle. O problema, segundo Jesus, não é esse. O problema é a falta de fé da nossa parte. O problema não é a desatenção de Deus. O problema nem mesmo é o silêncio de Deus. Porque muitas vezes o silêncio de Deus aparente, Deus está trabalhando. Deus às vezes está em silêncio, mas nunca para de trabalhar, como diz o ditado. É verdade. Jó 35, 9 diz o seguinte, os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? A crítica do autor aqui é a seguinte, está todo mundo dizendo, reclamando da vida, questionando Deus, ou questionando o sofrimento, mas ninguém diz, onde é que está Deus? Eu quero mais de Deus. A percepção do autor é essa. Ninguém está nem aí para Deus, as pessoas querem as bênçãos de Deus, querem aquilo que Deus pode dar, querem aquilo que tem de bom no mundo, mas não estão nem aí para aquele que criou essas coisas boas. Paulo diz assim em Romanos 1,18, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A ira de Deus está sobre aqueles que, tendo conhecimento de Deus, até mesmo por meio das coisas criadas, o desprezam como Deus e suprimem a verdade pela injustiça, dão lugar à injustiça, à impureza, à iniquidade.
Esse é o problema da nossa sociedade. A perda do temor a Deus, o esvaziamento da fé. E o que Jesus está falando, olha, a solução de todos os seus problemas existenciais está em redescobrir Deus, em redescobrir aquele que te criou, aquele que te ama, aquele que enviou o Filho dele para morrer no seu lugar, em conhecer o Evangelho, essa mensagem que atravessa a Bíblia de capa a capa, que é desde sempre para sempre, que enche a vida de propósito, que faz a gente se entender dentro de uma missão gloriosa e muito maior do que nós mesmos, do que nossos pequenos e limitados recursos e motivações egoístas. E aí, muitos, por não entenderem isso, deixam se esfriar, abandonam o caminho, se desviam da fé. E aí muita gente diz assim, não, é muito importante ter uma religião. Eu admiro as pessoas que têm uma religião, mas ninguém quer nada com Deus. Jesus está falando, olha, a questão é, será que eu vou achar fé quando eu voltar? Será que eu e você podemos dizer hoje, Senhor, pode voltar, porque eu estou aqui esperando o Senhor, porque o grande desejo da minha alma é o dia que eu vou te encontrar para viver eternamente contigo em glória, porque esse pouco que eu já tenho vivido do teu reino aqui, eu quero viver ele 100% com o Senhor em glória. Será que o Senhor vai encontrar em mim e você essa fé quando Ele voltar? Ele está perguntando isso. Ou será que Ele vai encontrar a gente tão apegado a essa existência fútil, a essa existência oca, materialista, a essa existência sem sentido, que a morte acaba com o sentido da vida para essas pessoas? Jesus está falando, onde é que está a fé de vocês? Nós somos o povo da fé, somos os guardiões da promessa de Deus. Somos aqueles que, buscando a Deus todos os dias em oração e coração contrito, perseveramos cada vez mais até o fim. Algumas aplicações aqui para a gente guardar. Primeira, aceite o desafio que Deus está fazendo para você hoje, de orar tanto quanto possível. Tanto quanto possível é o tempo todo. Claro, tem tarefas que você está realizando no seu dia a dia que vão exigir de você uma total concentração, e você precisa estar concentrado nela. Mas tem tarefas que você consegue fazer orando. E é exatamente o que Deus quer, que você, em todos esses momentos que você não estiver 100% concentrado em alguma coisa, você esteja orando. O que Deus espera de mim, de você, é nada menos do que isso. Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, cara, eu tinha que ficar atento, para mim era uma luta, né? Passar a marcha, caramba, eu tenho que me concentrar nesse negócio, porque aquilo exigia 100% do meu cérebro. Pô, apertar a embreagem, a hora de soltar a embreagem, né? Aquilo tomava uma atenção minha que hoje em dia, quando eu dirijo, eu nem sei quando eu estou passando marcha, quando eu não estou, se eu estou pisando, não estou na embreagem, porque o cérebro já está automatizado, né? Então, hoje eu consigo dirigir orando o tempo todo, né? Enfim, tem muitos outros exemplos. Eu não vou dizer que quando eu comecei a lavar louça eu exigia concentração total, né? Mas era um esforço maior. Hoje em dia não, eu fico ali orando, lavando louça meia hora, orando, assistindo palavra, né, pregações, me deleitando com aqueles pratos, com aqueles copos. Guardem no coração essa palavra, irmãos, vocês vão ser maridos sábios, maridos que edificam seus lares. Gente, tudo que você conseguir fazer orando ao mesmo tempo, faça isso, ore ao mesmo tempo. Porque essa é a vontade de Deus, isso que a palavra ensina. Não é à toa que Paulo fala, tem que ser o tempo todo, em todas as coisas, deem graças, tem que ser o tempo todo, o tempo todo. Esse é o desafio, que não é do Gol, não é da Igreja Oceânica, mas é do Evangelho, para mim e para você. Não tem atalho, não tem outra coisa, é perseverança em oração. Segunda aplicação, não se deixe satisfazer pelo pouco que o mundo pode oferecer, mas busque o mais de Deus. O que Jesus está falando é assim, olha, o que o juiz iníquo pode fazer é pouco demais. Vocês não conhecem a Deus que, poxa, se o pai vê um filho com fome, você acha que ele vai dar pedra para o filho? Não, ele vai dar pão. E eu sou o pai de vocês, eu quero alimentar vocês, eu quero saciar vocês, eu estou sim preocupado com vocês, só que eu não estou vendo em vocês fé, eu não estou vendo em vocês sede, busca, eu não estou vendo em vocês determinação e propósito disso.
Não se deixe satisfazer pelos analgésicos do mundo, pelos paliativos que o mundo tem a oferecer, mas busque em Deus satisfação e solução plena. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. A versão antiga diz, somos os mais infelizes. Gente, a gente não pode estar conformado com as coisas dessa vida só não. Terceira e última aplicação, certifique-se de que Jesus encontrará fé em você quando voltar. A volta dele está perto. É isso que a palavra diz. Mantenha o fogo continuamente aceso sobre o altar. Ele não deve ser apagado. Lembra disso? Levítico 6,13. Guarda esse versículo no teu coração da lei. Está lá na lei. Mantenha o fogo aceso continuamente sobre o altar. Ele não pode se apagar. Os sacerdotes tinham que ir ao altar, colocar lenha continuamente, para que o fogo nunca se apagasse. Hoje nós somos um reino de sacerdotes, e o altar de Deus é o nosso coração. E se eu e você não colocarmos lenha continuamente nesse altar, a gente vai sucumbir. A gente vai ser vencido pelo pecado, a gente vai ser vencido pelo nosso coração incrédulo e enganoso. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo fala isso aos Romanos. Agora é a hora de despertar do sono. Essa vida pujante, essa vida vibrante que Deus tem para os servos dele, não é uma coisa que você vai experimentar quando você tiver 30, 43 anos, não. É uma coisa que Ele quer que você experimente hoje. Esse avivamento pessoal. Todos os grandes avivamentos começaram, sabe como? Com gente se dedicando à oração. É uma chama, é uma fagulha. A sua oração é uma fagulha que vai começar a incendiar um aqui e outro ali, e todo mundo vai começar a ficar cheio do Espírito Santo. Eu tenho um grupo que eu participo de aproximadamente 30 amigos que viveram na igreja na minha adolescência, na mesma época que eu, e a gente tem um grupo de WhatsApp hoje, interage. O que une a gente? Por que a gente está junto até hoje? Por que a gente continua se tratando como irmão? Por que a gente tem uma relação tão forte? Sabe por quê, gente? Porque o que uniu a gente foi a nossa sede de Deus junto. A gente se uniu para buscar a Deus. Acabava o culto sexta-feira à noite, a gente falava, vamos ficar aqui hoje, vamos fazer uma vigília. E a gente saía da igreja às 6 horas da manhã do sábado, porque a gente estava junto, impelido a buscar a Deus. E hoje a gente continua sendo bênção na vida um do outro, continua reconhecendo a presença de Deus na vida um do outro. E Deus quer dar a vocês experiências assim, de sede dele. Cara, vamos para a praia, vamos, aqui é o momento da gente orar e agradecer a Deus. Vamos subir Costão, Andorinha, vamos lá, vamos subir para buscar a Deus. Vamos chegar lá e vamos glorificar o nosso Deus por tudo isso que Ele criou. Vamos celebrar a vida. Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um churrasco e celebrar Ele pela bênção que é o alimento, a comunhão, a vida. E vamos adorar Ele ali, vamos buscar uma vida íntima dEle. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Senhor querido, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos capacitar a guardar o bom depósito da fé no nosso coração. Perdoa se a gente não tem sido tão zeloso assim. Perdoa se a gente não tem orado tanto quanto a gente podia ou deveria. Perdoa se a gente não tem perseverado em te buscar. Perdoa se a gente não tem enchido a taça todos os dias. Perdoa, Senhor, se a nossa vida hoje não tem transbordado da Tua presença. Se a gente não tem buscado uma vida cheia do Espírito. E começa algo novo em nossas vidas hoje, Senhor. Reaviva o nosso coração. Senhor, remove dos nossos corações todos os ídolos que nós erigimos. Senhor, remove do nosso coração toda a cultura que se tornou para nós
algo forte, algo influente. Senhor querido, queremos que o Teu Evangelho seja a maior influência da nossa vida. Queremos ter um relacionamento contigo que inspira a nova geração de adolescentes, de crianças que estão vindo. Queremos, Senhor, que esse brilho da Tua glória em nós, Senhor, se reflita em toda a igreja oceânica, neste lugar, no lugar onde o Senhor nos colocou, nesta base missionária. Queremos cumprir a missão de encher o mundo com a Tua glória, Senhor, aqui no lugar que o Senhor nos colocou. E para isso, vem sobre nós, Espírito Santo, completa a Tua obra em nós a cada dia e faz de nós, homens, mulheres, jovens, adolescentes, de oração, comprometidos com uma vida intensa na Tua presença, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.